Olá a todos! Vamos, em nome do Senhor Jesus, iniciar o estudo do resumão da lição 10. O tema de hoje é o celeiro de Deus, sua igreja. O primeiro tópico diz, um aprisco para o rebanho de Cristo. Pergunta, por que Deus tem uma igreja na terra? Vamos refletir aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, lá no versículo 9, que diz assim, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus tem uma igreja na terra para que leve a sua mensagem, para que anuncie o amor de Deus, para que reflita o caráter de Cristo. E lá no início do pensamento inspirado ainda complementa, a igreja é a agência designada por Deus para a salvação humana, para salvar almas. Ele a organizou para o serviço e sua missão é espalhar o evangelho ao mundo. Vamos à pergunta B. Que características são essenciais à verdadeira igreja de Deus? Vamos refletir lá no texto de Apocalipse, capítulo 14, no versículo 12, que diz assim, aqui está a paciência, primeira característica dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, olha, guarda dos mandamentos, e tem a fé em Jesus. Paciência, guarda dos mandamentos e fé. São características fundamentais, essenciais à verdadeira igreja de Deus. Segundo tópico, um porto seguro. A pergunta diz assim, visto que somente a presença de Cristo em nosso coração pode nos unir na verdade, que exemplo dos primeiros discípulos nunca devemos esquecer? Quando Jesus ascendeu aos céus, como estavam os discípulos? O que tinha entre eles? Qual o alinhamento que tinha? Vamos ver aqui no início da nota que diz assim, Cristo reuniu os 12 apóstolos com seus diferentes defeitos, todos com tendências herdadas e também cultivadas para o mal. Mas em Cristo e mediante ele deveriam conviver na família de Deus, aprendendo a se tornar um na fé. A união, na doutrina e no espírito. Eles enfrentariam provas, teriam queixas e diferenças de opiniões, assim como nós também temos hoje, assim como a igreja de Deus também. Porém, enquanto Cristo habitasse o coração, não haveria discórdia, né? Então, olha só, o exemplo deles era a união. Vamos ver aqui no texto de João, capítulo 15, os versículos 4 e 5 diz assim, estais em mim, né? E eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, né? Porque eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a união, né, dos discípulos naquela primeira fase, quando Jesus ascendeu aos céus, nós não devemos esquecer, devemos hoje também ter essa mesma união e respeitar as diferenças, assim como eles também eram diferentes. A pergunta B diz, que responsabilidade assumimos quando entregamos a nossa vida a Cristo? Olha que seriedade! Qual é a responsabilidade? Em 1 Timóteo 3,15 diz assim, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Agora vamos ver o que Deus espera de nós, qual é a nossa responsabilidade quando nos entregamos a Cristo.
A lealdade a Jesus exige o fiel desempenho dos deveres da igreja. Então Deus espera de nós fidelidade, que nós possamos desempenhar o nosso papel na igreja com fidelidade. É o que Deus espera de nós. A pergunta se diz: que privilégio Deus estende a cada membro da verdadeira igreja? Lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 7, fala que nós temos comunhão uns com os outros, né? A verdadeira igreja, os irmãos precisam ter comunhão, né? E aí também lá no versículo 25, fala que em Hebreus capítulo 10, no versículo 25, o apóstolo Paulo aconselha que nós não deixemos de congregar. Na medida do possível, devemos ir à igreja. Às vezes acontece uma coisa ou outra, um motivo justo, mas nós não devemos deixar a congregação da igreja. Agora, para finalizar essa pergunta, ainda diz assim no pensamento inspirado: Deus exige que sua igreja cuide daqueles que são jovens na fé e na experiência. Vá até eles, não com o propósito de fofocar, mas para orar, né, para falar palavras que são como maçãs de ouro em salvas de prata. Então devemos dar uma atenção especial àqueles que estão chegando, se agregando à igreja de Deus, os novos na fé. Terceiro tópico: chamados para servir. Pergunta diz: que dever os crentes negligenciam com frequência? Vamos ver aqui em Salmos, capítulo 60, no versículo 4, que diz assim: deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Estandarte é uma bandeira, é uma insígnia que representa a insígnia de uma nação. Nós, como Igreja de Deus, temos o estandarte do céu, carregamos a insígnia de Cristo, né, de Deus. E para o arvorarem, arvorar é levantar, hastear, né? Nós não hasteamos a bandeira aqui, cada um do seu país, então devemos hastear, arvorar a insígnia de Deus, a bandeira de Deus. É uma grande responsabilidade e muitos negligenciam. Mas como podemos fazer isso? Vamos ver. Em muitas de nossas igrejas organizadas, a bandeira da verdade está se arrastando no pó, porque os membros não servem a Deus, mas servem à própria conveniência. E continuando, ainda diz assim: por preceito e exemplo, dão testemunho contra a verdade. Olha só, por preceito e por exemplo. O altruísmo e a mansidão de Cristo ao transigir consigo mesmo em hábitos mundanos de vestuário. E também por palavras e por atos. Olha só, como podemos negligenciar, né, com frequência os deveres cristãos, né, de levantar a bandeira. Aqui fala do vestuário, dar testemunho que somos cristãos, as nossas palavras, os nossos atos. Muitos são frios espiritualmente e estão muito distante de Cristo. A pergunta B diz: qual é o chamado a todo seguidor de Cristo? Vamos ver um verso muito bonito lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, mas lá no versículo 3. Atenção, acompanhe. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E mais aqui no pensamento inspirado ainda diz assim: não devem apenas servir o povo, mas ensiná-los a servir. Então nós, como soldados de Cristo, não devemos nos embaraçar com as coisas deste mundo. Devemos aprender a servir e ensinar os outros também a servir. Pergunta-se: o que ajuda a unir a igreja?
Vamos refletir lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, que diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha só, como podemos unir a igreja? Ajudando uns aos outros, né? Assim cumpriremos a lei de Cristo. E lá em Efésios, no capítulo 4, lá no versículo 2, diz assim, que nós devemos ter humildade, mansidão, né? Longanimidade, devemos suportar uns aos outros em amor. E para fechar essa pergunta, ainda diz assim: os esforços dos evangelistas não realizarão o que devem, até que os membros da igreja, nos campos nacionais, demonstrem, não apenas por palavras, mas por atos, que entendem o dever que lhes compete, de dar a esses missionários um apoio sincero. Então, devemos também apoiar os missionários da igreja. O quarto tópico diz: crescendo e se desenvolvendo. A pergunta diz: como a inspiração descreve o crescimento e o desenvolvimento do crente e da igreja? Olha lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 14, diz assim: para que não sejais, mais meninos inconstantes. A criança tem um determinado comportamento, mas à medida que a criança vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, né? A sua conduta, o seu aspecto cognitivo, psicológico, vai adquirindo maturidade. Então, da mesma maneira, nós como cristãos na vida espiritual devemos ter esse desenvolvimento. Como diz aqui o título do tópico, crescendo e desenvolvendo. Não devemos estacionar, né? E lá no versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E lá no final do pensamento inspirado, para complementar, ainda diz assim: a beneficência sistemática tem atuado de acordo com o plano bíblico. O corpo tem aumentado conforme o auxílio de todas as juntas. Aqui a beneficência sistemática, devemos ajudar a igreja, os pobres, os necessitados, sistematicamente. A pergunta B diz: o que permite a todos os crentes usarem talentos e recursos de forma mais eficiente? E a segunda parte diz, por outro lado, o que leva muitos observadores do sábado a sofrer grandes perdas. Vamos ver aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, lá no versículo 10, que diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, divisões, brigas, confusões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então, como diz a pergunta, tendo essa atitude, será possível desenvolver melhor os talentos, e os recursos também de maneira mais eficiente. 1 Coríntios 14, no versículo 40, diz assim: mas faça-se tudo com ordem e decência. Isso agrada muito a Deus. E lá, a segunda parte, a pergunta B, o que leva muitos observadores do sábado a sofrer perdas, grandes perdas? Vamos ver lá no final do pensamento inspirado, que diz assim: não se deve permitir que elementos desordenados controlem a obra neste momento. Vivemos num tempo em que a ordem, o sistema e a ação coordenada são cruciais. Então, aqui, o que pode levar a grandes perdas? Falta de planejamento, elementos desordenados, quando não há organização, quando não há união, quando não há ordem. O último tópico diz: serviço e credibilidade ideais. O que é ideal? Qual a credibilidade ideal? Vamos ver a pergunta. Descreva a condição que deve existir entre os seguidores de Cristo a fim de garantir o sucesso em nossos empreendimentos missionários. Qual a condição? Lá em João, no capítulo 13, no versículo 35,
tem um verso muito bonito que o próprio Jesus falou para seus seguidores, para os seus amigos e fala para a gente hoje também, para mim e para você que está ouvindo essa mensagem. Atenção! Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a condição é o amor puro, o amor de Cristo em nossos corações, a tolerância, né? Vamos agora refletir na segunda parte do pensamento inspirado para fechar este resumo. E eu vou ler aqui, eu gostaria da atenção de você que está ouvindo essa mensagem. Preste atenção, vamos nos concentrar nessa reflexão. Jesus orou para que todos os seus discípulos se tornassem um. É mediante essa união que devemos convencer o mundo da missão de Cristo e apresentar nossas credenciais divinas. Irmãos e irmãs, se houver dificuldades, se surgirem inveja, malícia, amarguras e ruins suspeitas, o que devemos fazer? Confessem esses pecados, não de maneira geral, mas se dirijam pessoalmente a cada irmão e irmã. Sejam específicos. Se vocês cometeram um erro, mas os outros 20 confessem esse erro como se vocês fossem os principais ofensores. Tomem-nos pela mão, permitindo que a influência do Espírito de Deus lhes enterneça o coração e digam: você pode me perdoar? Olha que palavras bonitas. Sinto que as coisas não andam bem entre nós. Quero corrigir todo o erro para que nada fique registrado contra mim nos livros do céu. Quero ter uma ficha limpa. Aí, olha só, agora uma pergunta. Você acha que alguém resistiria a um apelo desse? Então, aqui fica o conselho. Se suspeitamos de alguma dissensão, alguma ofensa, vamos particularmente até o irmão, Isto é muito agradável a Deus. E aí nós cumpriremos o que está lá em João 13,35. Se vos amardes uns aos outros, o mundo vai conhecer que sois meus discípulos. Palavras de Jesus. Que o Espírito Santo possa permanecer com todos. Bons estudos da lição. Amém.